Bom dia, Shalom, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina sobre a nossa vida. Quero deixar uma passagem aqui, amados, para nós exaltar o nome do Senhor, porque o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é lindo. Que possamos glorificar esse Deus que nos fez herdar a terra prometida. Eles têm a terra prometida para nós, amados. Ele nos escolheu, não foi a gente que escolheu ele não, nós temos o privilégio de ser escolhido pelo grande eu sou, aquele que vive e reina, o princípio e o fim. Nós fomos escolhidos por ele, não foi nós que escolhemos, que se fosse para nós escolher, nós não nem aqui estava adorando o Senhor, nós estava no mundo lá fazendo as nossas vontades, mas o Espírito de Deus que habita em nós nos convenceu dos nossos erros e hoje nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nosso único e suficiente Salvador. E a passagem que eu quero deixar é aqui em Esther, que diz assim, porque, a Esther 4, versículo 14, porque se de todos te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a tua casa, do teu pai, perecerás. E quem sabe, se para tal tempo como este chegastes... Só um minuto. Perecer. E quem sabe, se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então, Deus está falando aqui que Esther não foi colocada lá por acaso. Esther não foi colocada no reino como rainha por simples ser bonita, por ser inteligente, ou seja o que for. O principal propósito de Esther está sendo rainha, uma posição elevada dos judeus. Ela está lá porque Deus escolheu ela. Deus falou, é nesse tempo que tu vai ter que estar lá nesse lugar para salvar aquele povo, porque vai vir um decreto horrível contra aquele povo. Hoje eu falo para mim e para você, nós hoje estamos nessa posição que o Senhor nos escolheu hoje, não foi porque a gente merecia, não. A gente não está nessa posição aqui porque Deus achou graça em nós, não. Nós éramos pecadores, corrompidos, já estávamos condenados à morte, ao inferno. Mas Deus enviou seu único Filho suficiente Salvador para nos salvar. E hoje nós temos esse livre-arbítrio de chegar a Deus através de Jesus Cristo. Não foi por mérito nosso, né? Mas se hoje nós estamos nessa família, se for, só você hoje está levantada nessa família, é porque Deus tem propósito na sua vida e na sua família. E se você não se levantar da onde você está, pregar a sua palavra, pregar a palavra do Senhor, falar, Senhor, hoje eu estou disposta, hoje eu vou fazer a tua obra, com vergonha ou sem vergonha. A palavra do Senhor diz que Ele nos deu o espírito de ousadia, Ele não deu o espírito de temor. Quem tem que ter medo da gente é Satanás, é ele que tem que ter medo, entendeu? Porque nós estamos com o grande eu sou. O exército celestial está ao nosso favor, à nossa disposição. Então que possamos glorificar. Não é para ficar sentado, só ouvindo, não. Se a gente já ouviu, passa para quem não tem entendimento. Passa para quem não tem o discernimento. Se você conhece da palavra, você sabe que é pecado falar do seu irmão. É pecado fazer isso e aquilo. Vamos confrontar. Hoje você está na posição hoje que o Senhor te escolheu, não foi para você ficar sentada, não. Se hoje o Senhor botou você nessa família, nessa rua, nesse bairro, ou sei lá onde foi, é para você abrir a sua boca. É para você glorificar o nome dEle. Esther não estava na posição de rainha porque ela era isso e aquilo, não. Ela era judeia, ela era judia. Se soubesse que ela era judia, o rei talvez não ia querer ela. Mas, por orientação do seu pai tio, que ele era um tio que ficou no lugar de pai, você vai entender quando você lê, vai falar o quê? Que ele pediu para não falar. Se nós hoje, amados, somos o único da família que louva o Senhor,
que está de pé, que está em posição, se hoje somos os únicos que estamos de disposição e batendo de frente com a treva, é porque o Senhor nos levantou para destruir o decreto de Naamã. Hoje, quem é o Naamã na sua vida ou na vida da sua família? Hoje você pode estar sendo um Noé, hoje você pode estar sendo um Moisés, ou quem mais um Josué. E hoje você pode estar na posição de Esté, né? Se você hoje está na posição que o Senhor te escolheu, te chamou e deu um propósito na sua mão, não faça desse propósito barganha. Não se cale. Se Deus te deu um talento, multiplique. Porque no dia que chegar para tomar o teu talento, que o Senhor, na palavra do Senhor, disse que Ele deu 5 talentos para um, 2 para outro, 1 para outro. O de 5 multiplicou, o de 2 multiplicou, o de 1 escondeu com medo, com vergonha. Ah, eu tenho vergonha de falar, eu tenho vergonha de pregar. Ah, o que os povos vão falar? Que dane, não importa. Não importa o que fulano ou Bertano vai falar. Você tem que entender que você está aqui para agradar a Deus. Porque Jesus não agradou a todos. Jesus, ele ia ser apedrejado, foi caluniado, estava dizendo que ele tinha demônios. Muitas pessoas vão dizer, essa daí estava no mundo, hoje está pregando. Quem liga? Quem te condena, quem justifica, você é Deus. É Ele que vai te justificar, é Ele que vai te condenar, somente Ele. O ser humano não tem poder de julgar, criticar. Ele pode julgar, assim como ele vai estar julgando, ele vai ser julgado. Então não tenha medo de falar de Cristo. Não tenha vergonha de pôr para fora o que Deus te deu. Não esconde esse talento. Deus te deu um talento, usa. Talvez tenha alguém do seu lado ali passando uma dificuldade e você está com esse talento retido, precisando ouvir a palavra do Senhor, e você está ali com vergonha de falar. Então, que possamos não ter vergonha, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele não teve vergonha. E outra coisa, se Moisés falasse assim, Senhor, eu não quero pregar a palavra, eu não quero libertar esse povo nem vai acreditar em mim. Esse povo é um povo tudo ignorante. Se Moisés não recusasse, não ia deixar de ter livramento. Deus ia levantar outra pessoa. Se Moisés não quisesse, Deus ia levantar outra pessoa. Como você agora está na posição de Moisés, de Noé, né, para salvar a sua família, ajudar as outras pessoas, que salvação é individual, mas você tem o discernimento de passar a palavra de Deus, né? Hoje você pode estar sendo Moisés, para estar guiando o povo no mar, você está só abrindo o caminho. Vamos dizer, você está na presença do Senhor, louvando, adorando, buscando mais dele, está abrindo o caminho. Talvez através de você não venha uma multidão do tamanho do de Moisés, mas pode vir muito mais, né? Porque hoje estamos numa geração corrompidas, como na geração de Noé, mas hoje nós temos o Espírito Santo. Hoje nós podemos dizer que somos cheios de poder e autoridade, porque nós temos o Espírito Santo. E naquela época que eles não tinham o Espírito Santo, hoje nós somos privilegiados. Nós temos privilégio de ter o Espírito Santo. Mas que possamos ser cheio dele. Ser cheio. Nos mergulhar. Vamos sair das águas tranquilas? Vamos sair das margens? Bora. Sair. Chega de ficar vendo o mar de cá. Chega de ficar pegando peixinhos. Pegando coisas da beira. Que tem algo grande além. Você passou da margem. Você não está mais para ficar na margem. Você não está mais para ficar no joelho. Você não está mais para ficar na cintura. Se você tem um conhecimento, mergulha. Aqui nós vamos
conhecer mais o Senhor cada dia mais. Nunca é demais conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais nós se aprofunda no Senhor. A palavra do Senhor diz que o meu povo sofre por falta de conhecimento. Glória a Jesus. Conhecimento nunca é demais. Quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós nos aprofundamos na palavra dele, mais nós podemos discernir as coisas. Vamos nos mergulhar nele. Somente ele, não há outro lugar. A palavra diz que o mundo já é de Satanás. Maligno, Satanás, demônios. Mas nós temos algo maior conosco, que é Deus. O governo ainda está nas mãos de Deus. Deus não perdeu o poder não, gente. Deus não perdeu o domínio não. Tudo está debaixo do governo dele. Tudo. Até Satanás, para agir na vida de alguém, ele tem que pedir permissão. Ele não vai lá e age assim, vou agir, pronto. Não. Tá pensando que é de qualquer jeito? Satanás não tem poder assim de agir na vida de alguém. Isso é autoridade de Deus, não. Ele tem poder, sim. Mas daquele que tem legalidade, daquele que tem pecado, falha. Mas aquele que se rende a Deus e começa a se posicionar. Fala, Senhor, eu não aceito mais. Eu quero me posicionar. Eu quero ser o Gideão dessa família. Eu quero quebrar os altares que a minha família levantou. Altares de bruxaria, feitiçaria, idolatria, seja qual for, eu quero me levantar hoje. Não quero mais fazer parte de ficar ali só sentada ouvindo. Eu tenho que pregar. Meu ministério começa dentro de casa. Se você não conseguir ministrar a palavra nem dentro da sua casa, você não vai conseguir falar para ninguém. Então hoje, eu quero que o Senhor abra os nossos olhos, os nossos ouvidos. Que o Senhor quebranta esse coração de pedra. Para que nós possamos ver as coisas como Jesus viu. Que possamos olhar as pessoas como Jesus olhava. Jesus via um pecador ali, ele não condenava. Jesus via uma pessoa na promiscuidade, na imoralidade, Jesus não condenava. Ele olhava com amor. É minha filha. Ele odeia o pecado, mas a palavra diz que ele ama o pecador. Mas ele precisa que a pessoa abra a porta. Eis que eu estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei e cearei com ela. Não vamos nos aceitar as migalhas de Satanás, não. O Senhor, ele tem um banquete para nós. A minha lição não era nem sobre isso, já pulou. Tá vendo como é o Espírito Santo? É sobre a posição que nós estamos. Se Deus te deu esta posição, tome posse. É um propósito. Se você não se erguer, se você não tomar posição, outra pessoa vai fazer no seu lugar. Porque o mundo espiritual, ele é regido por orações, pessoas que se movem, pessoas que estão ali buscando conhecer a Deus. Se você está parado, não tem como se movimentar. Se você está ali estagnado, não tem como. Deus não vai te pegar pelas mãos e falar, vem meu filho, vai agindo. Não, você tem que ter domínio. Chegar e falar, Senhor, hoje eu vou fazer o que o Senhor está me pedindo. Hoje eu vou me posicionar. Hoje eu vou fazer conforme o Senhor quer. Mas eu preciso da ajuda do alto, porque sozinho eu não consigo. Entendeu? Então que nesse momento, nesse dia, nessa geração, nessa família, nessa cidade, nesse bairro, seja lá o que for, possamos ser a Esther. Essa posição que foi dada pra gente não foi por mérito. Essa posição que deu pra nós não foi porque a gente achou graça. Não, é um propósito. Há um propósito para tudo debaixo dos céus. Glória a Jesus. Aqui em Eclesiastes fala assim: tudo tem seu tempo determinado
Há tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Eclesiastes 1:3. Tudo tem o seu tempo. Se hoje você foi levantado nessa família, você foi levantado em uma família toda destruturada. Uma família cheia de pecado, transgressões. De geração em geração. Ninguém nunca se posicionou. Hoje você está se posicionada porque é o tempo certo. Deus não tarda, Deus não falha, tudo tem a hora certa. Se você hoje está posicionada, é porque Deus sabe que você é capaz. Você tem capacidade. Deus, Ele não brinca. Ele sabe a capacidade de todo mundo. Ele sabe até onde podemos ir, até onde não podemos. Deus te escolheu desde o ventre, mas Ele já sabia de você, Ele sonhou com você, antes mesmo de você entrar no ventre. Vamos cumprir o propósito do Senhor, porque se você não cumprir, vai vir outro e vai cumprir. Independente se você não se levantar na sua família, na sua cidade, vai vir outra pessoa e vai fazer o trabalho que era seu. Não sei se, não lembro muito bem a passagem, né? Mas tinha um profeta que o Senhor sempre mandava ele falar para Jeroboão. É um negócio, acho que é um negócio desse, Jeroboão. Sempre mandava ele falar, porque Jeroboão estava pecando. E ele não, que tinha vergonha, tinha medo disso, aquilo. Veio um outro profeta de outro lugar e pregou o que era para ele ter falado. Ele ficou com medo, com vergonha, retido. Não quis falar. Veio outro profeta e pregou tudo que o Senhor Jesus Cristo tinha falado, mandado falar. Se você não vai pregar, não vai falar nada, vai ficar só sentado ouvindo, calado, retido com aquele talento que o Senhor te deu, vai chegar uma hora que você fez o que com o que eu te dei? Vai ser jogado no lago de fogo de ranger os dentes. Vai ser jogado. Não tem como. Se Deus te deu algo, usa ele. Deus nunca dá um talento para alguém para ficar guardado, retido ali, guardando para você. Você tem que estar em movimento. Então, que nesse dia, nós podemos pegar a posição que nos deu e fazer como um livramento, como algo que possa reger para o Senhor. Hoje o Senhor pode ter te levantado neste lugar, porque está vendo que tem libertação nessa família, neste lugar. O Senhor quer trabalhar neste lugar. Foi geração em geração, os demônios tomando conta das pessoas, né? Teve lugares até que os demônios já conseguiram ceifar vida. Não ceifar a vida, que eles não têm o poder, mas influenciou a pessoa a tirar a própria vida. Porque eles não podem tirar a vida de ninguém. Ele sabe que é pecado. Ele sabe que o único poder, que a gente pode ter, é Deus que pode tirar. E a única coisa que pode tirar a vida é nós mesmos pegar e tirar a nossa vida. Isso ele influencia. Ele não pode chegar e tirar a nossa vida. Mas ele usa qualquer coisa para tirar a nossa vida. Ele usa a gente mesmo. As pessoas colocam na mente que você está ali, aí faz a pessoa tirar a própria vida. E sabendo que está pecando contra o Senhor. Porque nós não podemos tirar a vida de ninguém, nem a nossa. Por quê? Porque Ele deu a vida. Foi o Senhor que deu a vida. O poder da vida e da morte está nas mãos do Senhor. Vamos pegar esse propósito que o Senhor nos deu hoje. Vamos fazer como Esther. Vamos se levantar. Vamos fazer o propósito juiz dela. Esther não ficou com posição de rainha, só sentada no trono. Esther falou: se for para a morte, pereci. Se for para perecer, perecerei. Mas o meu povo vai ter o livramento. Se for para mim morrer, porque estava um decreto. Só poderia também entrar na presença do rei se o rei chamasse. E mesmo assim, Esther, com a cara e a coragem, foi lá. Jejuou, né? 3 dias, 3 noites. Fala: Senhor, eu vou lá. O que acontecer está nas tuas mãos. Senhor, eu vou hoje, vou falar, vou pregar. Se ele vai ouvir ou não, o importante é que eu vou fazer a minha parte.
Senhor, eu vou falar do Senhor. Se ele vai me expulsar, o que ele vai fazer está nas tuas mãos. Eu só vou fazer o que o Senhor está pedindo. Então, hoje, um versículo, se você fala de uma pessoa, já está evangelizando ela. Entendeu? Então, a Esther estava na posição de rainha, não era como era bonita, porque ela era inteligente, que ela é rica, que ela é chamativa, não. Ela estava naquela posição porque o Senhor determinou aquele tempo que ela tinha que ser. O Senhor já estava vendo o laço do inimigo contra a sua família. O Senhor já estava vendo o laço do inimigo contra a tua cidade, teu bairro, ou seja, quem for. Para alguém da tua família. Ele já sabia que tinha um laço preparado para alguém ali. O Senhor falou, vou fazer desse tempo para acontecer nesse tempo. O Senhor te levantou nesse tempo para acontecer nesse tempo. Então, se você hoje está nesta posição, seja o Moisés. Abra o caminho. Seja o Josué. Seja forte e corajoso. Tem espírito de ousadia. O Senhor não te deu medo. Um espírito de medo. Ele falou, seja forte e corajoso. O espírito que ele nos deu foi um espírito de ousadia. Nós temos que pregar a palavra dele com ousadia. Chegar a falar, Senhor, eu estou aqui. É para o Senhor. Não é para me exaltar, me glorificar, não. Exaltado e glorificado seja o teu nome. Eu sou um ser humano, sou falha. Como todos. Mas o Senhor não falha. O Senhor não erra, o Senhor não peca. O Senhor é justo. A justiça do Senhor é eterna. O seu reino é inabalável. O que acontecer no mundo não abala o reino de Deus. Ele continua ali. Porque ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe. 1000 anos para Deus é um ano. Um ano para Deus, um dia. Um dia para Deus é 1000 anos. Entendeu? 1000 anos, um dia. Um dia, 1000 anos. Agora, como é que nós vamos explicar isso? Deus sabe tudo. Hoje você pode estar nessa geração, nesta família, destruturada, cheia de altares. Falar, você é o Gedeão dessa família. Você que vai quebrar os altares da sua família. Hoje, estamos como um Gideão. Vamos quebrar os altares de idolatria, de imoralidade. Qual for os outros que tiver, vamos quebrar. Glória a Jesus. Em Romanos 8:28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esther foi chamada já com propósito. Ela não foi chamada por acaso não, amados. Você não foi chamado por acaso não. Você não foi chamado porque você tinha um rostinho bonitinho ou você falava bem. Não. A palavra do Senhor diz que Paulo já tinha sido chamado, já tinha um propósito muito antes, mesmo sendo perseguidor da igreja. O Senhor já tinha um chamado para Paulo. O chamado dele era para pregar para os gentios. E mesmo assim, ele sendo perseguidora da igreja, fazendo o que ele fazia, o Senhor já tinha um propósito determinado na hora certa, no dia certo para ele. Quem somos nós para determinar algo? Ah, amanhã eu vou fazer tal coisa. Quem sabe é Deus. Deus já tem a hora certa, o dia certo. Deus já tem tudo determinado. Tudo. E assim como Esther foi chamada para salvar o povo de Deus, Deus trabalha nas situações para cumprir o propósito. Talvez ele tenha um propósito na nossa região. Talvez ele tenha algo na tua família, que só através de ti que ele vai fazer. Porque viu em outros o que não viu em ti. Noé tinha muita gente, mas Deus só viu Noé. E através de Noé, ele salvou as outras famílias. Só Noé era justo. Só Noé
Pra você entender. Podia Deus chegar e salvar só Noé, né? Mas não. Deus salvou Noé e a família dele, mesmo sabendo que a família dele era toda corrompida, toda pecaminosa, cheia de altares. Ele salvou Noé e a família. Deus podia muito bem fazer só Noé, depois fazer uma mulher lá, como ele fez Eva, e dar pra Noé. E Noé gerar a descendência dele. Mas não. A palavra do Senhor diz também em Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você está servindo ao Senhor, a tua casa vai junto. O Senhor vai fazer o propósito ali para eles entrar na arca junto. Você está nesse propósito porque o Senhor viu algo em você que nem você está reconhecendo. Mas o Senhor viu, você tem capacidade. Você é uma pregadora, uma missionária, um pastor, não sei. Pergunta o Senhor: Pai, qual é o meu chamado? Senhor, o que tu queres que eu faça aqui nesta família, neste lugar? O que tu queres usar? Eu tô aqui, Pai. Ó, Samuel, eis-me aqui, Senhor. Eu tô aqui nessa família. E eu tô aqui, Senhor. Que eu seja Gideão daqui. Que eu seja Moisés. Que eu vou abrir o mar. E através desse mar aí, a família toda o bairro todo segue. Senhor, que eu faça mais do que Moisés. Que vinha mais multidão do que Moisés. Que muitos sejam salvos. Glória a Jesus. Aleluias. Então, e também Jeremias, né? Jeremias 1:5 diz: antes que te formasse, no ventre te conheci. Então, mesmo antes que tu estava no ventre, antes de entrar no ventre da tua mãe, ele já te conhecia. Não tem mais como dizer: entrei ali sem querer, não. E antes que formasse, que saísse da madre, te santifiquei. Então, ele já te santificou, ele já te ungiu no ventre. Tu já saiu de lá com um propósito. Já saiu de lá, o Senhor já te tirou da madre, já saiu da madre, já sabendo que você tinha um propósito nessa família. Pode ser que você foi rejeitada pelo seu pai, pela sua mãe, não sei. Mas o Senhor tem algo. Tudo coopera pro bem. Tudo. A palavra diz: tudo coopera pro bem. Tudo. Deus não falou assim: só o bem coopera pro bem. Não, tudo. Tudo coopera pro bem. Não tem outra coisa. Então, que possamos ser o que o nosso Deus nos faça um Moisés nessa geração. Que o nosso Deus nos faça Esther nessa geração. Abre os olhos. Que as escamas caiam assim, ó. Para que possamos ver o mundo espiritual do jeito que ele é. Que possamos todos os dias ser como Jesus é. Amar como Jesus amou. Falar como Jesus falou. Porque nós temos que ser boca de Deus, não boca de Satanás. Boca de Satanás, você sabe por quê? Acusar, criticar, condenar, é só isso. Matar, destruir, isso é boca de Satanás. Boca de Deus, não. Nós não vamos trazer condenação, que nós não estamos numa posição de condenar ninguém, de criticar ninguém, de julgar ninguém. Nós estamos na posição de levar Cristo a estas pessoas. Amor. Aconchegar aquelas pessoas que estão aflitas, que estão cativas das mãos de Satanás. Porque ele é o único que é o destruidor, aquele que rouba, que mata. Ele tira a paz, ele tira a alegria, ele tira a felicidade, ele tira o gosto de viver das pessoas. Que possamos ser os contrários, que possamos levar amor. Levar para aquelas pessoas o conhecimento que Jesus tem nos dado. Porque somente através da palavra nós temos que conhecer a Deus, como é que Ele é. Senhor, eu quero te conhecer, eu quero mais de Ti, eu tenho sede. Eu quero mergulhar, eu quero me aprofundar nessas águas que o Senhor tem me mostrado. Glória a Jesus, exaltado seja Ele. Vamos olhar
para trás, mas não com saudade, mas falar: Senhor, o Senhor me tirou dali, é para ali que eu nunca quero voltar. Mas não vamos fazer olhar para trás como a mulher de Ló, não. Ai, eu larguei tanta coisa para trás. Não assim. Vamos olhar para trás e falar: Senhor, obrigada da onde o Senhor me tirou. Obrigada. Eu achava que eu era feliz, mas hoje eu sou feliz. Hoje eu posso dizer que eu sou feliz. 30 anos para mim foi de tristeza atrás. Eu achava que eu era feliz. Para mim ser feliz, eu tinha que estar todos os dias tirando foto e mostrando que eu estava feliz. Mas dentro eu estava gritando de tristeza. Aqui na foto você está alegre, mas por dentro quem te conhece é Deus. Deus sabe. Deus me tirou de um poço de lamaçal. Deus me tirou de algo que eu lembro, eu tenho um nojo. Eu falo: Senhor, eu não quero mais isso. Eu quero ficar na tua presença. Aqui eu tenho paz, aqui eu tenho alegria. Eu tenho uma alegria que o homem nunca me deu. Eu tenho felicidade que o homem nunca me deu. É essa felicidade que eu quero. Que possamos ter essa dependência de Deus, sabe? Essa dependência que não vem de ninguém, só dele. Mas nós precisamos sim das pessoas. Precisamos, vamos sempre precisar das pessoas. Mas depender somente de Deus. Glória a Jesus, aleluias. Como é bom adorar o Senhor. Quero deixar uma passagem também aqui em Crônicas 20, 17, que diz assim: a batalha, nesta batalha não tereis que pelejar. Tomais posição, ficai parado, e vide o livramento do Senhor. Glória a Jesus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor está dizendo: toma posição. Eu vou dizer aqui, quando tinha guerra, lá teve rumores de guerra no tempo lá da Bíblia. Quando falava assim: o tal país tal nação vai guerrear contra Israel, ele já ficava em prontidão. Eles não ficavam esperando ser atacado, não, só quando era pego de surpresa. Mas quando tinha rumores de guerra, a cidade tal vai atacar Israel. Eles tomavam posição. A mesma coisa você. Quando você toma posição, o mundo espiritual já está preparado para te atacar. Você acha que você vai ficar lá em posição de guerra, o mundo espiritual vai ficar assim, esperando. Eles vão te contra-atacar. Eles vão querer deixar você cair. Quando você começa a orar por uma pessoa, o mundo espiritual faz você ver que ela está dando tudo errado. Olha ali. Começou a beber mais, começou a fumar mais, começou a fazer mais coisas erradas. É isso que o mundo espiritual quer. Quer que você acredite pelo que você vê. Mas o mundo de Jesus, de Deus, é acreditar no que você nem viu ainda. Porque a batalha não começa no físico. Você tem que entender que a batalha começa no espiritual. Primeiro vem o espiritual, para depois ser gerado no físico. Se você começar a orar, o Senhor vai lutar por você. Você não vai precisar fazer nada. Você vai estar ali orando de joelho, tomando posição. O Senhor vai ver, você mesmo, com seus olhos, vai ver o inimigo sendo caído, derrotado. E o Senhor pelejando por você. Glória a Jesus. Aleluias. E é nessa posição de guerra que o Senhor quer que você fica. Fique parado. Ora, jejua. Entrega ao Senhor. Não está nas tuas mãos a libertação do teu esposo. Não está nas tuas mãos a libertação do teu filho. Quem vai libertar é o Senhor. Quem vai salvar é o Senhor. Tu vai ficar somente lá em posição, orando, jejuando. Senhor, salva, é teu. A palavra do Senhor diz que o Senhor o formou, o Senhor conhece. Então é teu, eu quero ele salvo, Pai. Eu quero ele na honra e da glória, salve ele. E você vai ver, o mundo espiritual vai se mover. Vai se atacar. Eles vão vir contra você com tudo, para fazer você parar de orar. Porque se você parar de orar, vai voltar tudo. As bênçãos vai voltar de novo. A palavra do Senhor diz em Daniel. Daniel, quando começou a orar, no princípio,
princípio, assim que você começou a orar, eu enviei o anjo. Só que essa resposta demorou porque o demônio, o rei da peste, nós estamos falando aqui de rei, mas não é, quer dizer, um ser humano, é um espírito. Ele lutou com um anjo. Como é que um homem mortal, que pode morrer a qualquer segundo por um anjo, vai lutar com outro anjo? Vai lutar com um anjo? Não, não tem como. Um demônio da Pérsia, Satanás, o demônio, não sei, lutou com um anjo. Por isso que a demora veio. Mas veio. Agora, se Daniel tivesse parado, porque o que fortalece o mundo espiritual são as tuas orações, a sua posição de guerra. Senhor, hoje eu entro no mundo espiritual revestida de todo o poder. Senhor, hoje eu me levanto hoje como o Gideão desta família. Hoje eu me levanto como Noé. Hoje eu me levanto como Moisés. E esse povo vai passar. Eu só vou abrir o mar. Glória a Jesus. Hoje você está abrindo o caminho para muitos seguir a terra prometida. Porque o Senhor nos prometeu. O Senhor não mente. A palavra do Senhor diz que o Senhor não mente. Como você não pode acreditar se Ele mesmo falou: eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele te prometeu que vai dar, Ele vai dar. Independente. Se você cair, aí você tem que voltar. Senhor, eu falhei. Senhor, eu caí, sabe, Senhor, neste lugar. Me perdoa. Você vai arcar com as consequências, mas Ele vai te perdoar. Você vai colher o que você plantou, mas Ele vai te perdoar. Não queira ficar na sujeira. A posição que o Senhor te colocou hoje é para você levar almas. A posição que Ele te colocou hoje foi para você trazer livramento. Hoje, o Senhor te colocou na posição para levar livramento. Receba essa palavra. O livramento de Deus chegou para a tua família. O livramento de Deus chegou para a tua casa, para teus parentes. O livramento de Deus chegou hoje para a tua cidade, teu ambiente ali de trabalho, tua rua. Não sei. Só nós e Deus que vai saber aonde é que o Senhor está nos colocando e para quê. Vamos nos aprofundar. Vamos nos mergulhar no Senhor, que Ele tem coisas grandes para nós. Hoje eu me considero um Moisés. Hoje eu me considero uma Esther. Ele me fez essa posição. Hoje eu estou na posição de rainha no mundo espiritual. Não quer dizer que eu sou a rainha. Eu sou a rainha do Senhor. Sou filha dele. Sou princesa. Hoje eu estou na posição de Esther. Glória a Jesus. E você faça isso também. Essa é a palavra do Senhor. Que diz assim também. Então não é por acaso que Deus nos coloca em posição de alguma coisa. Irmãos, não estamos aqui por acaso. Não existe acaso. Não existe. Não existe. Se você hoje está nessa família, se você está hoje nessa geração, é porque é nesse tempo e nessa geração que Deus quer trazer livramento. É nessa família. Hoje você pode dar, o Senhor pode estar livrando sua casa, seus parentes da condenação. Através de você, o Senhor vai livrar muitas pessoas, não só sua família. Através de mim, eu creio. Através de mim, o Senhor vai salvar minha família, minha parentela e ainda meus vizinhos. Eu creio. Através de mim, o Senhor vai me fazer um vaso de alabastro, vai me encher. Através de mim, o Senhor vai me fazer um instrumento. Eu quero ser o Elias dessa terra. O Eliseu. Cheio de unção. Desce capa dobrada sobre mim, Pai. Eu tô aqui. Quero trabalhar pro Senhor. Não quero ficar parada, não. Quero ser a unção de Eliseu, de Elias sobre mim. A palavra do Senhor diz que eu vou curar.
palavra do Senhor diz que eu vou expulsar demônios. A palavra do Senhor disse que eu vou levantar enfermos, curar enfermos. Então, eu tomo posse. Ele não mente. Ele falou, eu não sou homem para mentir. E a palavra do Senhor diz, vos dou autoridade e poder para pisar na cabeça de escorpiões e serpentes, de demônios e seus subordinados. Eu considero assim. Porque Deus me deu autoridade para pisar em uma cobra e nem em um escorpião. Né? Nossa luta é espiritual. Eu creio que Ele me deu poder e autoridade para pisar na cabeça de Satanás e seus subordinados. É para isso que Ele me deu autoridade e poder. Né? É para isso. Não foi para pisar numa cobra. Não foi para pisar num bicho ali que só na esmagação nós mata ele. O poder e a autoridade que Ele nos deu foi contra os demônios. Ele nos deu um espírito de ousadia para pregar a palavra dele. Ele nos revestiu de todo o poder, nos lavou, tirou todo o pecado, jogou no mar do esquecimento para nós fazer a obra dele. Ele não esqueceu o nosso pecado, nos lavou para ficar ali só olhando, não. Vai e pregue. Ele falou a todas as nações. Quando ele tirou os demônios daquele gadareno lá, o que ele falou? Ide pregares aos teus parentes. Ele virou um missionário. E começou a pregar a todos. Creio que muitos foi salvo através do testemunho dele, né? E todos viu como é que ele era. Ele era um endemoniado. Ninguém conseguia segurar ele. Os demônios tinham aprisionado a alma dele em grilhões. A palavra diz em Lucas que os demônios tinham aprisionado ele com grilhões. E creio que não estava aprisionando o corpo físico dele. Era aprisionando a alma dele. Então vamos nos levantar. Vamos nos erguer como exército de Cristo. Porque se nós estamos nesse exército é para lutar, é para guerrear. Não é para ficar parado. O exército de Cristo sempre estava em guerra contra os seus inimigos. O nosso inimigo não é carnal. Não tem como você levantar uma briga contra seu irmão, seu pai, sua mãe, seu marido, seus filhos, ou seja quem for. Porque você não está lutando com eles. Você está lutando com quem está neles. Você entende hoje? Que a nossa luta é espiritual e você não tem como você ir lutando, brandando com sua voz, com a força do seu braço. Porque você vai perder. Que a luta não é nossa, é do Senhor, a palavra diz. E outra, não é por força nem por violência. Tome a posição. Fique em prontidão. E o livramento o Senhor vai dar. O Naamã que se levantou contra você vai cair, vai ser humilhado. O Naamã que se levantou contra essa família, contra seu ministério, contra essa rua, contra essa fazenda, seja qual for, vai cair. O Senhor já falou e decretou. Nós somos o exército vitorioso. Não tem uma batalha que o Senhor perde. Se o Senhor está na batalha, os israelitas nunca perdiam uma batalha com o Senhor. Ele só perdia quando eles iam sozinhos, quando eles erravam, quando eles falhavam. O Senhor tirava a presença dele. Por isso que eles pecavam. Me diga na Bíblia qual é a passagem que os israelitas perderam quando o Senhor estava na guerra. Muitas das vezes os israelitas nem lutavam. Era o Senhor que lutava por eles. Era o Senhor. Teve a passagem que um anjo feriu um exército. Um anjo. Aí você acha que se Deus quisesse livrar o filho dele daquela condenação, ele não tinha enviado o exército celestial? Era o propósito de Jesus naquele lugar, naquela hora. Entendeu? Jesus já estava designado para comprar. É isso.
E até aqui que eu consegui falar do Senhor Jesus Cristo e falar um pouco do nosso Deus e Salvador, né? Porque a palavra dele é eterna. Que nós possamos tomar nossa posição que foi nos dada, não por mérito, né? Que nós estamos nessa posição não é mérito, é porque já tinha um propósito. Deus já tinha decretado esse dia, essa hora, essa geração. Então nós estamos hoje levantada. Se nós estamos nessa posição hoje é graças ao Senhor. E até aqui o Senhor nos ajudou. Quero agradecer ao Senhor Jesus. Vamos orar um pouco para agradecer e entregar esse vídeo ao Senhor. Soberano Deus, amado Pai, Senhor, eu te agradeço por esta palavra. Te agradeço, Pai, por cada ministração. Obrigada, Jesus. Eu entrego nas tuas mãos e todos que ouvirem, Pai, tome posse, tome sua posição. Tome, Pai, a posição que o Senhor deu nas mãos dele, Pai. Dele ou dela, Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, que possamos ser o Gideão desta família, dessa geração. Que possamos ser o Moisés, que possamos ter a Esther desta família, Pai. Desse lugar, Pai, em nome de Jesus. Porque o Senhor nos deu espírito de ousadia. Não foi espírito de medo, não, Pai. Então que possamos, Pai, tomar essa ousadia, tomar essa espada, Pai, que é a tua palavra, e falar do teu amor a todos que querem, Pai. Porque o Senhor nos ungiu, Pai, para pregar boas novas, Senhor. O Senhor nos santificou, Pai, desde o ventre. Então que possamos, Pai, levar essas boas novas àqueles que eu quero ouvir. Aquele, Senhor, que o Senhor tem propósito. Em nome de Jesus, Pai, vai libertando agora para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu coloco, Pai, diante da tua presença, Pai, esse vídeo. Santifica o Senhor. Todos que ouvirem, Pai, que o Senhor, Pai amado, desperta o seu chamado. Desperta, Pai, a posição que eles têm hoje, Pai. A posição, que eles tomem posição em guerras, em nome de Jesus. Porque quem vai lutar conosco, Senhor, será o Senhor, o Todo-Poderoso, o Yahvé, com milhares e milhares de anjos, Pai. Estará guerreando a nosso favor, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus, amados. Paz do Senhor, shalom, tchau.